Eu perdi tudo o que tinha por causa de uma mentira do meu filho. Eu sou a Lola, tenho 33 anos e construí minha vida sobre muita dedicação e trabalho. Comecei de baixo estudando gastronomia por conta e fazendo alguns cursos que cabiam no orçamento. Orçamento esse que era minúsculo. Tinha aluguel, mercado e outras coisas. Comecei trabalhando de garçonete em um restaurante qualquer da minha cidade. Não recebia gorjeta, e a taxa de garçom que eles cobravam de todo o cliente nunca recebia nada. Eu sei que era errado isso, mas não tinha muito poder para falar algo. Achei um emprego de auxiliar de cozinha que pagava um pouco menos do que recebia como garçonete. Mas consegui fazer o orçamento dar certo, comendo menos e gastando menos. Consegui me destacar rapidamente na cozinha do novo restaurante e acabei me tornando cozinheira. Minha vida estava mudando. Aos poucos. Porém, estava. Eu sempre ia em um bar de uma antiga amiga para me distrair. Conheci o Pedro lá. Um homem lindo, de dar inveja, não se importava de gastar dinheiro. Gentil que amava conversar. A gente foi se aproximando ao ponto de eu já ter ido à casa dele e conhecido a família, que por sinal era bem rica. Não me impressionei pelas riquezas e sim por ele. Estava apaixonada. Tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Ele me pediu em namoro e um ano depois ele comprou um apartamento para nós. Não precisava mais me importar com contas, pois todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando eu guardava. Ele investiu em mim, com curso e faculdade. Eu poderia só largar tudo e viver com ele. Não me faltava nada. Casa eu tinha, carro, o cartão dele que ele insistia que eu usasse para qualquer coisa que eu quisesse. Eu tinha a vida dos sonhos, mas mesmo assim decidi continuar trabalhando. Não pelo dinheiro, mas sim porque eu amava isso. A sensação de conseguir fazer um prato novo que todos amavam. Ter um restaurante sendo comandado por mim. Até que o Pedro percebeu que não importava o quanto ele se esforçasse para fazer eu virar mulher da casa. Eu continuaria cozinhando mais e mais, até que ele chegou com a proposta mais importante da minha vida. A proposta era simples, porém ousada. Eu queria que eu saísse do emprego e instantaneamente ia começar a falar sobre os motivos de que eu não iria sair. Ele me cortou e disse: Só me escuta. Pediu que largasse o trabalho e engravidasse e cuidasse dele até os 3 anos. Após isso, ele iria fazer um restaurante para mim. Eu seria a dona. Eu escolheria o menu, equipamentos, tudo, tudo o que sonhava. Meu coração disparou de alegria. Eu não pensei 2 vezes em aceitar. Não consegui dormir aquela noite. No outro dia, dirigi até o restaurante que trabalhava, meus últimos passos como chefe de cozinha naquele local. Cheguei e fui falar com o dono. Expliquei a situação. Ele ficou bem triste por me perder, mas feliz por mim. Se despedi de todos, me senti muito triste por sair, mas super realizada, todos me amavam trabalhando ali. Uma história de 10 anos se terminava. Com o dinheiro que recebi da rescisão, já guardei também. Aproveitei e olhei quanto tinha na conta. 200 mil, que consegui juntar graças ao apoio quase total de Pedro. Eu só consegui pensar como seria o restaurante, os pratos, até que me toquei. Eu vou ter uma criança. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Sempre estava pensando em coisas de momento ou futuro da carreira. Comecei a ficar bem ansiosa com a ideia de ser mãe. Não aquela ansiedade boa, e sim meio desesperadora. Mas estava determinada a ser minha melhor versão. Aproveitei o tempo que tinha para descansar. No tempo livre, eu ia em restaurantes para me inspirar, em alguns eu até pedia para ver a cozinha. A maioria dos donos me conheciam, então era mais fácil pedir essa autorização. Depois de alguns meses tentando engravidar do meu marido. E enfim, conseguimos, eu estava grávida. Começamos a arrumar o quarto do bebê, tudo do melhor e tudo do jeito que eu queria. Segui estudando em casa mesmo novas receitas e usando o Pedro como cobaia de degustação. Eu estava amando tudo aquilo. Quando eu estava com 8 meses de gestação, Pedro me levou a um lote de terra no centro, perto dos melhores restaurantes da cidade. Ele estava me mostrando, falando que estava interessado em comprar, e o que eu achava muito bom, um ótimo investimento, foi o que eu disse. E logo depois, ele disse que era meu. Fiquei desacreditada, muito feliz mesmo. Meu sonho estava ganhando forma aos poucos.
No outro dia, ele me levou a um arquiteto que estava montando o projeto do restaurante. Pedi as correções, expliquei tudo o que queria e como eu queria. Já tinha pensado nisso antes do momento chegar. Ficou perfeito o projeto. Só faltava o nome que iria colocar no meu sonho. Eu e Pedro decidimos não saber qual era o sexo da criança antes de ela nascer. Cada dia que passava era um dia a menos até eu ser mãe. Pedro vivia fazendo tudo para me agradar. Ele era perfeito. Mais um mês se passou. E enfim chegou o dia do bebê nascer, e ela estava um pequeno menino. Decidimos dar o nome de Ricardo. O tempo foi se passando, e Ricardo crescendo, dei meu melhor, fiz de tudo por ele. Tempo se passou. Até a inauguração do meu restaurante. Coloquei o nome de Ricardose, me inspirei em comida europeia. Tudo que se olhava em volta era clássico, madeira nas paredes, mesa e cadeiras de alto padrão. Eu estava dando o meu melhor como mãe e o melhor como cozinheira. O dia que mudou tudo foi no aniversário de 7 anos de Ricardo. Fizemos uma baita festa para ele no meu restaurante. Tudo do melhor, amigos, família e tudo que ele amava. No final da festa, estava terminando de arrumar as coisas na cozinha e conversar com o pessoal da cozinha, quando alguém gritou: Ricardo! Ricardo estava no chão roxo, sem ar e inchado. Eu fiquei em choque. O Pedro veio correndo e colocou ele no carro para levar ele ao hospital. Não conseguia falar nada. O meu chão desabou, junto comigo. Me levaram ao hospital, ele tinha comido amendoim, mas onde ele arrumou um amendoim? Era o que me perguntava. Nem um prato do restaurante tinha amendoim. Não comprava nada com amendoim, porque ele é mortalmente alérgico. Conseguiram salvar ele com epinefrina e colocaram ele na UTI. Uns 2 dias depois eu estava dormindo ao lado dele. Quando acordou, começou a gritar como se tivesse um monstro no quarto. Eu tentei acalmar ele, mas ele só piorava. Até que as enfermeiras me tiraram do quarto e acalmou ele. Eu fiquei quieta na sala de espera, muito preocupada. O tempo parecia estar parado. Acabei adormecida no colo de Pedro. Algumas horas depois, fui acordada por 2 policiais e o Pedro me olhou como se eu tivesse matado alguém. Senhora Lola, você está presa por tentativa de homicídio, disse a policial me algemando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Por que ninguém estava me defendendo? Porque ninguém me ouvia? Passei o resto da noite presa. Ninguém foi me ver, ninguém foi falar comigo. Eu não sabia o motivo de estar ali. Só no dia seguinte me contaram que Ricardo disse para as enfermeiras que eu obriguei ele a comer amendoim. Eu nunca fiz isso. Porque ele estava mentindo sobre isso. Ninguém iria deixar eu ver ele, isso é horrível. Nunca tinha passado uma noite sem ele. E agora ele estava me acusando de algo tão grave. Pedro não foi me visitar, ninguém foi. Alguns dias depois fui solta com uma tornozeleira eletrônica após eu pagar 100 mil de fiança. Não consegui acessar conta do banco que o Pedro me deixava dinheiro. Mas eu tinha minha conta ainda, o que... Fui para a casa dos meus pais, pois não podia ficar a menos de 1 quilômetro do Ricardo. Quando cheguei lá, minha mãe mal olhava para mim e meu pai a mesma coisa. Só passei a noite e fui embora. Fui para um hotel e procurei um advogado. Eu estava totalmente acabada. O restaurante estava fechado, Pedro não falava comigo, meus pais também não. E o pior de tudo, eu estava sem o Ricardo. Cheguei ao ponto de passar o dia todo deitada no chão olhando para o teto. Nada fazia sentido. Eu não sei o que está acontecendo. Semana que vem vou comparecer ao julgamento para ver o que será da minha vida. O dia do julgamento chegou. Eu não dormi naquela noite. Não era nem porque eu estava nervosa. Era porque eu simplesmente não conseguia fechar os olhos e permitir que minha mente descansasse. Sempre que piscava, eu via o Ricardo caído no chão, roxo, lutando para respirar. E logo depois, eu me via sendo algemada como se fosse um monstro. Acordei no hotel com o corpo moído. Tomei um banho gelado para tentar manter a mente funcionando. Meu advogado, um homem chamado Arthur, me ligou às 7 da manhã. Lola, hoje vai ser difícil, mas você precisa ficar calma. Qualquer reação sua pode ser usada contra você. Eu só respondi com um tá bom. A verdade é que eu nem sentia meu próprio corpo direito. Fui para o tribunal com um aperto tão grande no peito que parecia que alguém estava segurando meu coração com força. Quando cheguei, a primeira pessoa que vi foi o Pedro.
Ele estava com a mãe dele. Ambos me olharam como se eu fosse um animal selvagem que tivesse fugido de uma jaula. A sogra apertou a mão do peito dele como se dissesse: fica longe. Meu estômago virou. Eu tentei procurar o Ricardo, mas ele não estava ali. O advogado disse que ele ia testemunhar por vídeo porque ainda estava abalado emocionalmente. De repente, o oficial chamou: Caso Lola Bragança, tentativa de homicídio. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Eu me sentei e tentei manter a postura. O promotor começou: Excelência, estamos lidando com uma mãe que tentou matar o próprio filho sabendo que ele é mortalmente alérgico a amendoim. Aquilo doeu. Como alguém tinha coragem de dizer isso? Ele apresentou fotos do Ricardo na UTI, mostrou o prontuário médico e depois colocou o vídeo do depoimento dele. Ricardo apareceu na tela com o cabelo bagunçado, olheiras profundas. E então ele disse: Foi a minha mãe. Ela disse que eu tinha que comer. Ela me obrigou. Meu mundo caiu. Eu sentei ali e chorei sem som, tentando não soluçar, apenas deixando as lágrimas caírem. Eu não conseguia entender. Por quê? Por que ele estava me fazendo isso? Por que o meu próprio filho mentiria desse jeito? Quando chegou minha vez de falar, eu estava tremendo. Eu nunca faria mal ao meu filho. Nunca. Ele é a única coisa que eu tenho. A juíza me observava com atenção, mas não dava pistas de nada. Foi um julgamento rápido porque, segundo eles, todas as provas apontavam para mim. A única coisa que não batia era o motivo. Por que eu faria isso? E sabe o que o promotor disse? Talvez por descuido, talvez por pressa, talvez por ciúmes do próprio marido. Pessoas fazem coisas terríveis sem motivo claro. Ele inventava motivos enquanto eu perdia tudo. No final, a juíza disse: Por enquanto, o caso será encaminhado para investigação adicional e a guarda da criança permanecerá com o pai. A ré continuará com tornozeleira e está proibida de se aproximar da vítima. Vítima? Meu filho era chamado de vítima. De mim. Eu saí do tribunal tonta com vontade de desaparecer da terra. Pedro nem olhou na minha cara. A família dele passou por mim como se eu fosse lixo. Quando voltei para o hotel, Arthur me disse: Lola, tem algo estranho aqui. O depoimento do Ricardo é incoerente. Ele muda detalhes, ele está com medo de algo. Eu perguntei: medo de mim? Ele respondeu: Não sei se é de você. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Porque eu conhecia meu filho. Eu dei meu sangue por ele. Eu sabia que ele estava mentindo. Mas por quê? O que fizeram com meu filho? O que ele viu? O que ele ouviu? Passei os próximos dias pesquisando, tentando lembrar cada detalhe do aniversário, cada pessoa que estava lá, cada prato que estava sendo servido. Até que numa madrugada eu senti. Não era um pensamento lógico. Foi um instinto. Algo dentro de mim dizia que aquela mentira não veio do Ricardo. Foi colocada dentro dele. E naquela noite, pela primeira vez desde a prisão, eu senti ódio. Ódio de verdade. E jurei, olhando para o teto do hotel: Eu vou descobrir quem fez isso com o meu filho. Não para limpar meu nome, mas porque eu sei que ele está em perigo. E dessa vez, eu não tenho mais nada a perder. Nos dias seguintes ao julgamento, a solidão virou minha única companhia. Eu acordava, olhava para o teto do quarto do hotel e esperava alguma coisa mudar. Mas nada mudava. Nada acontecia. Apenas aquele silêncio gelado que parecia me engolir todos os dias. E a tornozeleira apertada na minha perna, me lembrando que o mundo inteiro me via como um perigo. Meu advogado, Arthur, continuava investigando por conta própria. Ele disse que existiam brechas, que era possível desmontar a acusação, mas tudo parecia longe demais, inalcançável. Eu só queria meu filho. Uma tarde, recebi uma mensagem do número da minha mãe. Veio um documento para você aqui, do restaurante. Eu desliguei tudo o que estava fazendo e fui para lá. Quando cheguei na casa deles, minha mãe abriu a porta por apenas alguns centímetros. Não me abraçou. Não perguntou se eu estava bem. Ela só esticou o envelope por uma fresta e disse: Leva isso, não faz mais nenhuma confusão.
Eu engoli em seco e peguei o envelope. E antes de ir embora, perguntei: Vocês acreditam nisso? Meus pais trocaram um olhar rápido. Meu pai sem me encarar. Se o menino disse, por que ele mentiria? Aquela frase me atravessou como uma faca. Eu saí dali com as pernas bambas. No carro, respirei fundo e abri o envelope. Era uma notificação. O restaurante seria transferido automaticamente para o nome do Pedro até que a situação judicial fosse resolvida, visando proteção dos bens familiares. Meu restaurante, meu sonho, meu Ricardozi. Passando para o nome dele como se eu fosse uma estranha. Como se eu não tivesse passado noites inteiras desenhando cada detalhe. Como se eu não tivesse renunciado à minha carreira por confiança nele. Meu corpo inteiro tremeu. E naquele momento, algo começou a se conectar dentro da minha cabeça. Pedro estava se distanciando de mim antes mesmo do aniversário. Ele começou a viajar mais, a chegar tarde, a ter reuniões estranhas. E, principalmente, ele vivia dizendo que queria proteger o Ricardo, mais do que o normal. E havia os comentários sutis sobre o restaurante. É muito caro manter tudo isso. Talvez você devesse ter deixado comigo desde o começo. Você não sabe administrar ainda. Pela primeira vez, pensei em algo que nunca imaginei pensar. E se não foi o Ricardo que mentiu? E se foi alguém que colocou essa história na cabeça dele? Essa ideia me deu náuseas. Meu próprio marido? Não, era absurdo demais. Ou talvez eu estivesse tão destruída que precisava inventar um vilão para não explodir por dentro. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Mas aí lembrei de algo. Lembrei de como o Ricardo estava estranho semanas antes do aniversário. Quieto demais, encolhido demais. Sempre olhando para Pedro antes de responder alguma coisa. Como se tivesse medo de falar errado. Eu não dei importância na época porque achava que era apenas ansiedade infantil. Agora, nada mais parecia normal. Guardei os papéis, engoli o choro e liguei para Arthur. Preciso que você descubra quem esteve no restaurante na cozinha, no depósito, nas áreas restritas, no dia da festa, funcionários, convidados, qualquer pessoa. Ele respondeu: Você acha que alguém colocou o amendoim lá? Eu fiquei em silêncio. Depois digo: Acho que alguém colocou a história na cabeça do Ricardo. Arthur não duvidou. Eu vou investigar. Mas Lola, você precisa estar preparada. A verdade pode ser pior do que a mentira. Pior? Eu já estava no fundo do poço. Naquela noite, tentei comer alguma coisa. Não consegui. Tentei dormir. Não consegui. Tentei parar de pensar. Impossível. Até que, às 3 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Uma foto. Meu filho, no hospital, dormindo. E ao lado dele, uma mão adulta segurando a mão dele. Mas essa mão tinha um relógio que eu conhecia muito bem. Era o relógio que eu dei para Pedro no nosso primeiro Natal juntos. A legenda vinha logo abaixo. Ele está seguro, enquanto você ficar longe. Eu congelei. O celular quase caiu da minha mão. E naquela hora, eu percebi que meu instinto estava certo. Algo muito errado estava acontecendo. E eu ainda não fazia ideia do quão fundo esse buraco ia. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não ia mais esperar. Eu ia descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Depois daquela foto, eu perdi o chão de vez. Fiquei sentada na beira da cama, no escuro, com o celular tremendo na minha mão. Eu não conseguia tirar os olhos da imagem. Ricardo dormindo e Pedro segurando a mão dele como se fosse o pai mais amoroso do mundo. Mas a legenda, aquela frase, queimava como fogo na minha cabeça. Ele está seguro, enquanto você ficar longe. Não era só uma ameaça. Era um aviso, um controle, uma mensagem clara de que Pedro estava no comando da situação. Mas por quê? Por que alguém que dizia me amar faria isso comigo? Eu tremia tanto que quase derrubei o celular de novo. Respirei fundo, tentando pensar com clareza. Enviei a foto para Arthur. Ele me ligou imediatamente, mesmo sendo quase 4 da manhã. Lola, isso é sério. Isso muda tudo. Alguém está te ameaçando usando seu filho.
Você acha que é o Pedro? Perguntei com a voz embargada. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu acho que tudo aponta para ele, mas ainda não posso afirmar sem provas. Meu coração afundou. Eu queria que ele dissesse que eu estava exagerando, que era paranoia minha, que era tudo um mal-entendido. Mas ele não disse. Lola, ele continuou, preciso que você me responda com honestidade. Houve alguma discussão séria entre você e o Pedro nos últimos meses? Algo que pudesse motivar ele a te tirar do caminho? Eu respirei fundo. E aí lembrei. E quando lembrei, senti meu estômago congelar. Sim, havia algo. Algumas semanas antes do aniversário do Ricardo, Pedro entrou em casa transtornado depois de uma ligação. Ele estava pálido, suando, e pela primeira vez desde que nos conhecemos, ele me respondeu atravessado. Não se mete nos meus negócios. Aquilo nunca tinha acontecido. Pedro sempre foi calmo, paciente, gentil. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele só disse: confia em mim. Faz o que estou pedindo. Cuida do Ricardo. Não pergunta nada. E depois, do nada, ele voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eu contei isso para Arthur. Ele suspirou fundo, pesado. Lola, sinto te dizer, mas isso não parece só problema de relacionamento. Isso parece alguém com medo de perder controle sobre alguma coisa. Alguém que precisa manter uma narrativa. Eu fechei os olhos. Uma narrativa. De repente, tudo começou a se encaixar de um jeito horrível. Pedro sempre insistiu para eu parar de trabalhar. Ele me deu tudo. Absolutamente tudo. Ele manteve controle sobre minhas contas. Ele me afastou da minha família aos poucos. Ele estava estranho nos últimos meses. Ele estava muito mais próximo do Ricardo do que antes. Ele é o único que tinha acesso ao restaurante no dia da festa, mesmo nas áreas restritas. E, o mais importante, ele é o único que meu filho obedeceria ao ponto de mentir daquele jeito. Arthur disse: Lola, você precisa manter distância, mas também precisa ficar alerta. E tem outra coisa. Se Pedro realmente manipulou seu filho, ele não vai parar por aqui. Eu perguntei com a voz quase falhando: o que um pai ganharia destruindo a própria esposa? Arthur respondeu: às vezes não é sobre destruir a esposa, é sobre proteger algum segredo, algo que você não deveria descobrir. Minha pele arrepiou inteira. Eu desliguei e fiquei ali, sentada no escuro, abraçando minhas próprias pernas, tentando segurar meus pensamentos, mas eles vinham como uma avalanche. E então, do nada, lembrei de um detalhe que sempre achei estranho. Um amigo do Pedro, um tal de Marcelo, frequentava muito nossa casa nos últimos meses, sempre sorrindo demais, sempre simpático demais, sempre puxando Pedro para conversas privadas demais. E sempre parava de falar quando eu entrava no cômodo. A ficha caiu tão rápido que eu cheguei a engasgar com o próprio ar. Será que isso tudo tinha algo a ver com ele? Com aqueles negócios dos quais Pedro nunca me deixava participar? Eu comecei a respirar rápido demais. Eu senti que meu corpo inteiro queria entrar em modo de defesa. Um instinto primitivo, um alerta. Como se algo estivesse me dizendo que eu estava mais perto da verdade do que imaginava. Mas ainda faltava a peça principal. Como Ricardo, um menino de 7 anos, teria coragem de me acusar? O que disseram para ele? O que fizeram com ele? Me levantei impulsivamente e comecei a andar de um lado para o outro no quarto. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia rasgar minhas costelas. E foi aí que meu celular vibrou de novo. Mensagens. Do mesmo número desconhecido. Dessa vez, eram áudios. Ouvi o primeiro. Era a voz do Ricardo, mas uma voz tremida, fraca, engasgada. Mamãe, não fala comigo. Por favor. Meu coração apertou tanto que eu quase desabei no chão. Ouvi o segundo áudio. Era uma voz adulta. Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Pedro. Viu? Ele não quer te ver. Não insiste. Você faz mal para ele, Lola. Só aceite isso. E então, o terceiro áudio. A voz dele, fria. Segue sua vida. O Ricardo é meu. Sempre foi.
Eu fiquei parada, paralisada. Nem lágrimas saíam. Aqueles áudios, aquela frieza, aquela mensagem. Era como se ele tivesse tirado uma máscara e mostrado quem realmente era. E eu sabia naquele segundo que eu não estava apenas lutando por minha inocência. Eu estava lutando pela vida do meu filho. E que, se eu não descobrisse a verdade logo, podia ser tarde demais. A noite inteira passou sem que eu conseguisse fechar os olhos. Os áudios do Pedro ecoavam na minha cabeça, cada frase pior que a outra. Ele é meu. Sempre foi. Era como se ele estivesse cravando uma estaca no meu peito. Eu nunca tinha ouvido aquela voz dele, aquela frieza, aquele controle, e pela primeira vez eu tive medo. Medo real, medo físico. Medo do homem com quem eu dormi durante anos, do pai do meu filho, do homem que eu achei que era o amor da minha vida. Na manhã seguinte, Arthur me ligou. Lola, eu preciso te ver. Agora. Fui para o escritório dele. Quando entrei, ele estava sentado na mesa com uma pasta enorme e uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Tensão pura. Tem uma coisa que você precisa ver. Ele virou o notebook para mim. Era a gravação das câmeras internas do restaurante, no dia do aniversário do Ricardo. Meu coração começou a bater descompassado. Arthur apertou o play. A imagem era da área dos fundos, a parte que ficava perto do depósito e da porta da cozinha. E então, apareceu. Ricardo, pequenininho, caminhando sozinho pelo corredor. Até aí, nada estranho, mas logo atrás dele, surgiu Pedro. Só que não era o Pedro gentil, equilibrado, o homem que eu conhecia. Era ele, com outra expressão. Uma expressão séria, fechada, quase irritada. Ricardo estava segurando um saquinho de algo na mão. Meu coração já sabia o que era antes mesmo de ver. Pedro olhou dos lados, se abaixou e falou algo no ouvido do menino. Ricardo hesitou. Pedro segurou o braço dele com força. Força demais para uma criança. Ricardo pareceu encolher. Então Pedro colocou o saquinho na mão dele com mais firmeza e o empurrou levemente em direção ao salão. Arthur pausou o vídeo. Isso é apenas o começo. Tem mais. Eu senti minhas mãos ficarem geladas. Continua, eu pedi. Arthur apertou o play. A próxima câmera mostrava Ricardo entrando discretamente na área da cozinha, tentando não ser visto, segurando o saquinho. Ele abre o saquinho. E era amendoim. Eu apertei a boca com as duas mãos tentando não gritar. Ricardo pega um, com a mão tremendo, e coloca na boca. Devagar, com medo, como se tivesse sido obrigado. Em seguida, sai correndo da cozinha em direção ao salão. Arthur pausou de novo. Lola, você entende o que isso significa? Eu senti minha garganta fechar. Ele mandou meu filho se envenenar? Arthur respirou fundo. Parece mais coerção do que intenção de matar. O que eu vejo aqui é: Pedro precisava que a história da alergia fosse verdadeira. Ele precisava que Ricardo tivesse uma reação para poder usar a narrativa que queria. Eu não conseguia respirar. Mas por quê? Eu perguntei. Por que ele faria isso? Por que destruir a própria esposa? Por que traumatizar o próprio filho? Arthur me entregou outra folha, um documento bancário. Eu li e senti meu estômago afundar. Havia várias transferências em nome do Pedro para um tal de Marcelo Guimarães, o mesmo Marcelo amigo dele que vivia na nossa casa. A soma das transferências ultrapassava 2 milhões. Arthur continuou. Esse Marcelo está envolvido em lavagem de dinheiro. Pedro provavelmente também. Ele precisava de uma fachada limpa e o restaurante era perfeito para isso. Minha visão começou a borrar. E por que ele precisava tirar eu do caminho? Arthur apoiou as mãos na mesa. Porque você é a dona legal do restaurante. Você tem um nome limpo. Você tem credibilidade na área gastronômica. Se qualquer investigação caísse sobre o negócio, você seria a primeira pessoa a ser questionada. Mas se você estivesse presa, desestabilizada, longe da administração, ele poderia assumir tudo sem resistência. Meu corpo inteiro tremeu. Eu finalmente entendi. Pedro não me amava. Ele nunca me amou. Desde o começo, eu era útil.
Eu era a imagem perfeita para o que ele queria construir, e quando eu me tornasse um risco, ele me descartaria. Arthur disse algo que me destruiu, e ao mesmo tempo me deu força. Lola, seu filho não mentiu porque quis. Ele foi manipulado, ameaçado, coagido. Ele tinha 7 anos. Meu coração despedaçou, mas junto com a dor, algo novo nasceu dentro de mim. Raiva. Raiva quente. Raiva certeira. Raiva que me dava forças para levantar mesmo quebrada. Eu enxuguei o rosto com o braço e disse: Isso não vai ficar assim. Eu quero meu filho de volta. Quero meu restaurante de volta. Quero minha vida de volta. Arthur assentiu. E vai conseguir. Mas Lola, agora vai ficar perigoso. Muito perigoso. Eu respirei fundo. Eu já perdi tudo. Não tenho mais nada a perder. Ele me olhou nos olhos. Você tem sim. E é por isso que vamos fazer isso do jeito certo. E então ele abriu outra pasta. Uma pasta marcada com 2 palavras que fizeram meus pelos arrepiarem. Plano B. Coleta de provas e proteção da Lola. Eu encarei aquilo. E pela primeira vez desde que meu mundo caiu, eu senti que poderia vencer. Mas mal sabia eu que naquela mesma noite, alguém também estava fazendo um plano. Um plano para garantir que eu nunca mais abrisse a boca. A verdade é que, depois daquele dia, tudo ficou ainda mais silencioso dentro de casa. Eu tentava me ocupar para não pensar, mas quanto mais eu tentava fugir, mais minha mente voltava para a mesma pergunta. Como uma mentira do meu próprio filho conseguiu destruir tudo? Eu me peguei revivendo cada detalhe. Cada noite que eu virei trabalhando. Cada prato que eu testei até o dedo cortar. Às vezes sem luva, só para não gastar mais um par. Cada cliente arrogante que eu engoli o orgulho para atender. Cada sonho que eu me obriguei a adiar. Às vezes eu me sentia até idiota por ter acreditado que a vida finalmente estava entrando nos trilhos, e então veio a queda. Eu já tinha ouvido gente falar que quem te destrói normalmente é quem você menos espera. Eu sempre achei esse papo exagerado. Até acontecer comigo. A primeira coisa que eu perdi não foi dinheiro. Foi a minha credibilidade. Aquilo doeu mais do que eu imaginava. Pessoas que me conheciam há anos começaram a olhar torto. Desconfiadas. Gente que já bateu palma pro meu esforço agora cochichava quando eu passava. E tudo por quê? Porque o meu próprio filho mentiu sobre algo que me colocava como culpada de uma coisa que eu nunca fiz. Eu lembro do dia que a notícia explodiu. Meu celular não parava. Mensagem, ligação, grupo da família. Era tanta coisa chegando ao mesmo tempo que parecia até que eu tinha matado alguém. E eu lá, parada, sentada na beira da cama, com o olhar fixo no chão, tentando entender como aquilo tinha começado. Ele era meu filho, meu menino, o motivo de eu ter passado fome para ele não passar. E mesmo assim, foi ele que me empurrou do penhasco. A pior parte? Ele não parecia entender o tamanho do estrago, talvez pela idade, talvez por achar que nada realmente tem consequência. Mas tinha, e quem pagou fui eu. Eu perdi meu emprego, perdi contratos que eu levei meses para conquistar, perdi clientes fixos que amavam meu trabalho, perdi até amizades que eu achei que eram sólidas. Eu perdi tudo, Mark, tudo. E o que sobrou? Sobraram contas, sobraram portas fechadas, sobrou o eco do que eu fui um dia. E sobrou ele, arrependido demais para falar e orgulhoso demais para admitir. Foi aí que eu descobri uma coisa que ninguém me ensinou. Tem quedas que a gente enfrenta sozinha, mesmo quando a queda foi causada por alguém que dormia do nosso lado todos os dias. Mas, por incrível que pareça, foi no fundo do poço que eu percebi que talvez ainda tivesse um jeito de recomeçar. Só que esse recomeço não seria como antes, não seria do jeito romântico que a gente vê em filme. Seria duro, cru, lento. E eu juro, eu comecei a sentir medo de mim mesma, de até onde eu poderia ir para não deixar essa dor me engolir de vez. Mas eu fui, passo por passo, mesmo quebrada. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Não do jeito rápido que a gente sonha, mas do jeito certo. Eu continuei trabalhando, vendendo minhas comidas, reconstruindo minha reputação prato por prato. E enquanto isso, a verdade finalmente começou a aparecer. Foi uma vizinha que deu o primeiro passo. Ela chegou até mim e disse que ouviu o Pedro. Sim,
O Pedro, aquele adulto irresponsável que vivia plantando o caos, comentando numa roda de bar que tinha usado meu filho para se livrar de um problema dele. Aquilo acendeu um fogo dentro de mim que eu achava que tinha apagado. Eu passei meses sendo julgada por algo que eu não fiz, mas agora eu tinha uma ponta da verdade nas mãos. Eu fui atrás, conversei com gente, pedi gravação, pedi testemunha. E pela primeira vez desde que perdi tudo, eu senti que talvez, só talvez, eu conseguisse minha vida de volta. Quando o processo reabriu, eu tremia igual da primeira vez. Mas agora eu não estava sozinha. Meu filho estava ali, não mais como um garoto perdido, mas como alguém que finalmente entendeu o peso de tudo. Ele mesmo entrou na sala e disse a verdade inteira, sem rodeio, sem pausa, sem medo. Ele contou que o Pedro pressionou ele, que colocou ideias na cabeça dele, que inventou situações para me incriminar e que, por ser jovem e assustado, ele acabou seguindo o que o Pedro mandava. Foi doloroso ouvir, mas foi libertador também. O juiz olhou para mim por alguns segundos que pareceram horas, e pela primeira vez em muito tempo eu vi respeito nos olhos dele. A senhora está reintegrada à plena guarda. Eu chorei. Meu filho chorou. Até o advogado, que sempre parecia de pedra, soltou um sorriso pequeno. E o melhor veio algumas semanas depois. O Pedro não teve a mesma sorte. As provas contra ele eram claras: manipulação, coação, falsificação de informações, difamação. Uma lista tão longa quanto a confusão que ele causou. E quando ele foi preso, eu senti algo que eu não sentia há meses: paz. Não era vingança, era justiça. Hoje, com tudo resolvido, minha vida não voltou a ser exatamente como era. Na verdade, ficou melhor. Eu reconstruí meu negócio, ganhei clientes novos, recuperei amizades verdadeiras e descobri uma força em mim que eu nem sabia que existia. Meu filho, bom, ele está tentando todos os dias. A relação não voltou a ser perfeita, mas voltou a ser nossa. Com confiança sendo construída devagar, como tijolo sobre tijolo. E quando eu vejo ele me chamando de mãe, com aquele cuidado, aquela culpa misturada com amor, eu percebo que a gente passou pelo inferno, mas voltou. E voltou vivo. Esse é meu final. Não o que eu imaginei, mas o que eu merecia.